Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado pela presença. Uma rápida introdução, antes de chamar os convidados, que são quem realmente importa. Meu nome é Felipe Marcondes, eu sou doutorando aqui da linha de pesquisa Criação Literária e Crítica Criativa. Este colóquio ele é oficialmente o primeiro evento dessa nossa linha de pesquisa. Foi criada pelos docentes Horácio Costa e Lino de Acordo, está aí nesse fundo, há cerca de 4 anos, portanto 2020, e é uma linha de pesquisa ligada ao programa de pós-graduação em literatura portuguesa. Ano passado a gente organizou um evento com uma linha irmã que chama Laboratórios de Criação Escrita Literária, que quem toca é o Vicente Pietroforte e o Maurício Vasconcelos, e essa linha de pesquisa é alocada nos estudos comparados de literatura de língua portuguesa. Neste nosso evento aqui, que a gente está dando início agora, a gente tem 4 mesas, que são as 2 de hoje, poesia e dramaturgia, e as 2 de amanhã, prosa e práticas híbridas. Aliás, esse nome, práticas híbridas, meio que sintetiza esse evento, porque ele diz muito da contaminação entre linguagens e como isso chega também na academia. Se no modernismo há uma oposição entre arte moderna e arte acadêmica, o hibridismo, que é uma linha de força do contemporâneo, desfaz essa ideia de opostos e acaba dando uma embolada nas coisas. Então a ideia da nossa linha de pesquisa, Criação Literária e Crítica Criativa, é acolher práticas que não neguem que o processo de pesquisa tem de criação, admitindo que a pesquisa é também, por si só, um exercício de criação. Essa perspectiva, que é tão comum a outras áreas, como a gente tem aqui na ECA, a linha Poéticas Visuais, nas artes plásticas, ainda é incipiente, uma novidade que busca o seu espaço aqui nas letras. Aliás, alguns aqui são da graduação e outros já passaram pela graduação em letras. O curso de letras cabe dizer que a criação é, no mínimo, negligenciada, né? Senão, a gente não poderia dizer que é mesmo desestimulada. A gente vai ouvir aqui o depoimento dos colegas que eles têm a dizer a esse respeito. Por isso, aqui, para esse evento, nos interessou reunir pessoas que têm práticas acadêmicas e também práticas de criação em diversas áreas, para pensar como, no processo de cada um, essas instâncias se tocam, se alimentam, se misturam. E, bom, só um apontamento geral, além da gravação das mesas, que não estão sendo transmitidas online, mas vão ser posteriormente disponibilizadas no canal da FEFELESH. Este evento também vai ter uma sessão para ele na revista Desassossego, que é a nossa revista aqui da área de literatura portuguesa, com textos que pensam essa relação entre pesquisa e criação. Agradeço novamente a presença de vocês, todo o apoio e a assistência da Lília e do pessoal do Lapel também. E, enfim, passo a palavra agora para o Felipe Manzoni. Felipe, ele desenvolve o seu projeto de pós-doutorado sobre comunidades estéticas na poesia brasileira contemporânea no PAC-UFRJ e publicou pela editora Rubra o livro de poemas Boleirão e pelas 7 letras a plaquete Dias de Muito, Semana de Nada. É isso. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer, assim, sei lá, é sempre muito bom poder estar trocando e trazendo essas inquietações e pensamentos e pesquisas. E, pelo menos para mim, nesse momento, foi muito instigante porque foi uma tentativa, ao invés de trazer alguma linha que viesse já de uma investigação mapeada, consolidada para mim, foi uma oportunidade de botar para jogo algumas inquietações que há bastante tempo eu queria entrar e pensar e que fiquei matutando nesses últimos meses aí. Eu queria também fazer, sei lá, um convite. A gente está lá na UFRJ, no PAC, com uma chamada em aberto, uma revista Terceira Madre, que a chamada é Oficinas de Escrita entre Laboratórios do Comum e Textualidades Experimentais. Foi uma
espécie de homenagem a uma edição que já tinha tido da Terceira Margem uns 20 anos antes, eu acho. Não era 20, sei lá, uma década pelo menos. Que a gente resolveu pensar os projetos sobre as comunidades estéticas da poesia contemporânea. E aí uma das ideias era fazer uma chamada que aproveitasse isso e aproveitasse a ideia das oficinas de escrita, porque a gente tem um caldo feeling da galera de uma cena das oficinas lá no Rio. E a chamada está aberta, convidar, chamar, gente, mandem, a gente está tentando fazer um número bacana e então, eu pensei um texto aqui, como eu disse, pensando nesses últimos meses, com um nome, quase um easter egg, de Elizabeth e Ivan Newton. Depois eu explico porque foi essas coisas, né? O arquivo ficou sem nome até semana passada. Aí eu ficava mudando o nome e não fazia sentido, no final ficou Elizabeth e Ivan Newton. Bom, dia 31 de julho, agora, eu estava subindo a rua da minha casa, no final da manhã, carregando o Ernesto, meu filho, no colo, e na mão esquerda 2 objetos. E estava subindo a rua pensando sobre as questões que iam trazer para cá. Né? E os 2 objetos eram o que tinham motivado a minha saída de casa. Um deles era um rolo de fita veda-rosca, aquela branquinha de teflon, e a outra era uma cópia xerocada do In the Vineyards of the Text, do Ivan Illich, que eu saí para encadenar, para a prova da rosca para encadenar. Bom, eu estava subindo e com esses 2 objetos, pensando sobre o evento aqui, e o que eu pensava sobre como, apesar dos discursos de aceleração tecnológica e temporal meio que a gente está sempre patinando, a tecnologia de vedação de juntas e canos não evoluiu nada. Em pelo menos 30 anos não evoluiu 0. Porque eu lembrava justamente, e daí por isso eu estava subindo e pensando que eu lembrava exatamente daquela mesma fita quando meu pai consertava cano, ou pia, ou torneira em casa, e eu ajudava ele lá, isso nos dos anos 90, então eu pensava pelo menos 30 anos. Cheguei em casa e descobri na internet que na realidade a tecnologia de vedação de válvulas e tubulações na verdade não evoluiu nada nos últimos 80 anos. Já que esse foi o primeiro uso comercial para o Teflon, logo depois da patente dele em 45. Que é uma maravilhosa informação, mas foi o primeiro uso do Teflon. E aí, na mesma mão, eu estava carregando uma cópia do livro do Ivan Illich, In the Vineyards of the Text, que não era exatamente xerocada, mas digitalizada e reimpressa. E era um livro que eu tinha passado um olho umas semanas antes, decidido que eu precisava imprimir para ler ele. Né? Era um daqueles que valia a pena, não valia ficar só no PDF. Bom, o livro, e daí como eu estava com a veda-rosca na mão e o mesmo no livro, eu pensava que esse livro especificamente, ele era uma sobreposição de tecnologias com uma história um pouco mais acidentada que eu fiz da veda-rosca. Bem mais acidentada. Por quê? O texto, propriamente dito, era de 1993. A xerografia, como tecnologia de cópia de materiais impressos, é do final do século XIX ainda. Mas o processo de impressão a laser dessa cópia específica, que é esse mesmo texto agora, né, desse aqui também, foi desenvolvido nos anos 70. E bom, a encadernação, como a gente conhece, constitui o livro, né, no formato códice, esse nosso, é do século II, do século II, quando começa os primeiros códices. Mas a encadernação de espiral, essa realmente eu não consegui descobrir. Se alguém descobrir quando que a encadernação começou em espiral, me avisa. Bom, o livro propriamente dito, o texto do Illich, toma como eixo, né, o tema, o Didascalion, do Hugo de São Vitor, que é um tratado sobre leitura que foi escrito no século XII. Muitos acidentes históricos e contingência. E o que é mais curioso é que isso ressoa de maneira curiosa que eu tenha saído para encadenar ele. Por quê? Porque, no primeiro fato, porque é justamente dessa janela temporal, do século XII ou XIII, que a evolução da encadenação mudou dos livros colados para os livros costurados, que, entre outras coisas, possibilitou que o livro fosse manuseável, ele não solta e não é comido por bicho. Então o livro se tornou durável e manuseável. E, em segundo lugar, porque é dessa mesma janela temporal que o Illich coloca
o invento de uma tecnologia que para a gente, curiosamente para a gente, leitor da Faculdade de Letras, às vezes é quase invisível, que é a página. Segundo o Witt, o século XII tem uma verdadeira revolução no advento da página. Quer dizer, até ali, ele diz que os livros, as páginas, o código escrito era uma espécie de apoio vocal para um texto, e a partir do século XII eles se transformam numa disposição gráfica de um texto ordenado. Essa que é a grande sacada, né? E o que ele coloca, ele defende, é que essa é uma condição, né, possível para uma cultura literária como a gente conhece, e, o que não deixa de ser irônico, uma cultura literária cuja forma de leitura justamente às vezes envolve inscrições gráficas, marcas, grifos, riscos, que era justamente porque eu imprimi o livro em primeiro lugar. Quer dizer, o livro estava inscrito, a tecnologia dele no motivo de eu ter saído para isso. Bom, como eu estava subindo na rua, pensando sobre isso, não é uma rua tão longa, estava um pouco acelerado mesmo, cafeína demais. E o que eu estava pensando é sobre justamente isso, trazia o link, o mote sobre que era o que eu queria desenvolver, que eu queria me debruçar e trazer para cá, que era uma relação entre as materialidades, suportes na literatura, e entre a crítica e a biografia. Bom, qual o ponto de partida? Falar de crítica e biografia, eu queria começar, na realidade, pegando duas aproximações mais fáceis. Justamente porque eu acho que, pelo fato de elas serem fáceis, elas contrastam com a dificuldade de falar sobre crítica e biografia. A primeira aproximação, bastante óbvia até, é sobre vida e obra. Vida e texto. E aqui a gente tem uma série de conceitos na crítica literária dos últimos, sei lá, 60 anos, talvez, que entram nessa área de aproximar essa oposição, né, como autoficção, performance de si, pós-autonomia, restos do real, tem uma esteira grande desses conceitos, que parecem insistir bastante numa espécie de impossibilidade de separar essas duas instâncias, de vida e obra, uma impossibilidade de cortar. Só que a questão não é tão simples, né? Quer dizer, se uma oposição estrita entre essas duas coisas parece hoje em dia basicamente insustentável, tem um limite para a rasura do ser anti-autonomista, né, que, sei lá, acho que frequentemente a gente acaba deixando meio de lado. Quer dizer, antes de qualquer coisa, porque alguma instância autonomista é pré-condição do olhar crítico. A gente precisa dar algum tipo de forma para o que a gente está observando como oposição a alguma outra coisa, ou como um objeto textual tomado como estético. Ainda que seja um discurso que se sustente, sei lá, enquanto poema, enquanto livro, enquanto obra, só a partir de formas que demonstram como ele é suspeito ou contingente, enquanto seu estatuto de vida ou poema, ainda assim a gente fala de poemas, fala de autores, ou obras ou livros. Quer dizer, vida e obra são como que são como se fossem dois impossíveis, que nunca se identificam totalmente, mas também nunca se distinguem definitivamente. O que eu acho que explica que eles têm uma longa trajetória crítica de tentativa de reequilibrar essa impossibilidade, essas duas impossibilidades. Se de vez em quando alguma tradição teórica extrapola a balança para um lado, né, em geral não demora muito para uma alternativa oposta vir e reequilibrar as coisas de novo, manter mais ou menos com mais dificuldade. Quer dizer, eu falei que era uma aproximação mais fácil, mas não porque ela tem um estatuto definido, mas sim porque ela tem uma longa trajetória crítica. Bom, e a segunda aproximação, né, falei, a primeira aproximação entre vida e obra. A segunda é entre justamente obra crítica e criativa, que também tem uma longa trajetória, principalmente a partir de incursões do ensaio como forma, né? E nessa aproximação a questão é menos da ordem da ontologia do objeto estético, por assim dizer, ou da possibilidade de determinar um real externo à obra, que, curiosamente, em geral, ele é tomado muito como fácil, né? As pessoas falam como obra e vida como se vida estivesse disponível, como um conceito fácil de ser colocado, auto-evidente. Não, isso é da ordem do real. Eu acho muito maluco, mas enfim. E na aproximação entre obra crítica e criativa, em geral, tem uma tradição mais próxima dos deslizamentos, né, entre modalidades discursivas que se estabilizam ao longo dos últimos
jogando, assim, meio gratuito, uns 2 séculos, de institucionalização de um campo de conhecimento literário. Quer dizer, a ideia do ensaio é quase uma forma prototípica desse deslizamento entre obra criativa e crítica. E o que é curioso é que ele geralmente é definido em negativo, né? Eu acho muito curioso como o ensaio geralmente é definido em negativo, nenhuma coisa nem outra, nem isso nem aquilo. Com exceção do Lukács, que coloca seguramente como uma forma criativa, e que o Adorno discorda completamente. Acho que são os 2 exemplos de pessoas taxativas com relação a isso. Quase sempre o ensaio é pensado como uma forma de negociação, né? Uma forma tranquila, forma lá do João Barreto. E uma forma tranquila entre 2 limites com os quais ele não se confunde e dentro dos quais ele experimenta, né? Uma espécie de espaço metodológico de questionamento do próprio método, da prevalência do método. Bom, e por que eu falo dessas 2 aproximações, dessas 2 ideias? Porque justamente, quando a gente tenta pensar crítica e biografia, essa aproximação é um pouco mais difícil. Por quê? Porque frequentemente quando a gente pensa em biografia e crítica, a gente já partiu da aproximação prévia entre crítica e criação. Né? Quer dizer, sempre desde um deslizamento entre crítica e criação que a gente situa o deslizamento entre crítica e vida. Como se não tivesse um espaço crítico biográfico que já não fosse criativo. Sei lá, me provoca uma certa confusão, uma certa inquietude de pensar. Como se a crítica fosse essencialmente não biográfica. Bom, eu fiquei pensando sobre alguns exemplos de atravessamento entre crítica e biografia, exemplos muito próprios, muito pessoais, né? Olhando para trás. Remontando sobre como alguns exemplos de questões que eram extremamente íntimas e biográficas, às vezes tinham repercussões gigantes da crítica, da produção crítica. A primeira, talvez, que me veio à cabeça, óbvio, a morte do meu pai, que consertava os canos lá nos anos 90, que virou uma espécie de capítulo à parte quase na tese, na teoria do humor, como contraposição à ideia do melancólico como paradigma do luto, do Freud. Virou um capítulo da tese, e alguns anos depois um outro artigo, um artigo bem difícil de escrever. Pensei também numa incursão que começou como uma brincadeira nos natais em família com o meu tio-avô, de ouvir música brega. A ideia de que parar de procurar as melhores músicas para ouvir e começar a procurar as piores músicas para ouvir. E a gente colecionava as músicas piores e ia ouvir junto e ficava lá, meu Deus do céu, isso é muito ruim. Que em algum tempo virou um gosto genuíno pelo brega, assim, mas absolutamente genuíno, virou uma coisa, né, quase uma obsessão. Que deu origem, por exemplo, a um artigo sobre Leonardo Gandolfo, que eu escrevi algumas vezes, porque Gandolfo também tem um fraco por Alejo José, por Carlos Alexandre, por Amado Batista. E virou, e daí quando comecei a ver essa bibliografia ali também, essas referências ali, virou um interesse por isso e virou uma virando amizade depois com Gandolfo e mais alguns artigos escritos, acho que, sei lá, uns 2 ou 3, que a partir daí começaram a ser sobre o atravessamento justamente entre o biográfico e a poesia dele, né, do cara. E eu pensei em outro exemplo também, que logo no início da pandemia tive uma ideia de limpar todos os vinis que eu tinha em casa. Tinha muito tempo sobrando, não podia sair de casa. Eu estava limpando todos os vinis que foram herdados do meu pai, do meu tio-avô, da minha bisavó, e realmente da minha bisavó, que assinava os discos com o nome de solteiro, inclusive, eu achava o máximo isso. Que virou uma espécie de obsessão com os rastros das mídias analógicas. E deu origem a um artigo sobre Marcelo Montenegro e a analogia, o conceito, né, da analogia. E que também virou um motivo de agrupar alguns dos poemas que eu venho escrevendo para lançar em livro, que é o Boleirão. Bom, esses são alguns exemplos que eu pensei, mas com certeza eles não eram o mais inquietante. O mais inquietante, com certeza, foi no ano que eu estava fora durante o doutorado no sanduíche, que eu estava trabalhando, e esse foi quase surreal. Estava trabalhando em 2 pesquisas ao mesmo tempo nessa época. Um era nesse mapeamento do luto na obra do Freud, que eu estava perseguindo porque o meu landlord, lá, o Lazar, tinha sugerido para eu pegar um texto da Ana Freud, um texto extremamente obscuro, difícil de achar, que ele disse que tinha lido quando ele estava na graduação. Eu falei, beleza, vou ir atrás. E estava, né, caçando esse texto, e paralelo a isso estava escrevendo um texto sobre o Trânsito, do Gandolfo da Marília Garcia, né, a dublagem do Traffic, do Kenneth Goldsmith.
Bom, a parte que foi inquietante é que eu acordei um dia de manhã, fui para a biblioteca e recebi 2 e-mails. Um dos e-mails era o texto da Ana Freud digitalizado, que só estava numa edição da obra completa, que você tinha na faculdade de medicina, que não emprestava, blá, eles digitalizaram e me mandaram. Recebi o texto da Ana Freud e recebi um texto do Gandolf, propriamente dito, que era sobre a primeira vez que ele falou sobre dublagem, como ideia, como conceito. Que era um texto que ele estava falando sobre a dublagem como uma forma de prosopopeia, de falar de uma coisa no lugar de outra. Ou sobre a ideia de falar uma coisa falando de outra, na verdade. E que não tinha nada a ver com a minha ideia com dublagem. Minha ideia de escrever sobre dublagem era pensar no Turing como um enlatado americano, que trazia uma memória afetiva das dublagens maravilhosas, com termos como Ora Bolas e Os Tiras. Só ouve dublagem. Mas aí no momento que esses 2 e-mails chegaram, quebrou completamente o tom cômico da coisa. Porque na noite anterior eu tinha tido um sonho com o meu pai. Um sonho que não era uma coisa rara na época, um sonho que ele vinha e pedia para eu ficar um pouco ali com ele e tal. E esse sonho aparecia narrado tanto no texto da Ana Freud, da década de 40, quanto no texto do Gandolf, dos anos 2000. O mesmo sonho. Né? E a Ana Freud analisava esse sonho. E eu fiquei, nossa, eu recebi esse e-mail numa biblioteca gelada, fria, gigante, vazia. Estava no meio das férias, estava só eu na biblioteca, vendo aquele negócio. Eu falei, cara, que coisa angustiante, assustadora. Quer dizer, os 3 sonhos como que se sobrepunham, assim. E criaram essa ideia, essa hora de inquietude, para mim, essa espécie de estranhamento, não especificamente entre o biográfico e o crítico, não como um desdobramento daí, mas porque ficou como uma espécie de cena subtraída do tempo, quase, uma coisa meio congelada essa imagem para mim, porque era uma espécie de trama no qual o mesmo sonho aparecia em textos completamente diferentes e com desdobramentos diferentes. No texto da Ana Freud, ela dá uma disfarçada maravilhosa dizendo que existe um sonho comum nos casos de não sei o que, mas que é o sonho dela, pelos diários dela para saber. E daí coloca como uma espécie de teoria do luto, de subversão do conceito de luto não ali do Freud, que ela coloca justamente os fantasmas, os lost souls, como é muito bonito, assim, como uma imagem de projeção da sensação de abandono causada pela morte do ente querido. A gente se sente abandonado, então projeta a imagem de abandono num fantasma, e por isso que ele se sente abandonado, por isso que ele pede para as pessoas ficarem, por isso que ele está sempre perdido. Por isso que a pauta dos inimigos nossos, no texto dela. O texto é incrível, Bom, e no Gandolf aparecia o mesmo sonho como fechamento do texto, como uma espécie de forma de parar de falar uma coisa no lugar da outra. Quando ele realmente entrava no problema de estar falando sobre luto, no texto dele, sobre toda coisa do dublagem. Bom, e o que me interessava é que esse mesmo sonho tinha 2 desdobramentos críticos, 3 desdobramentos críticos muito diferentes. 2, no caso, né? E ao mesmo tempo, a impressão agora, olhando para trás, é que tinha um 3º desdobramento ainda possível para ser feito. Bom, voltando um passo atrás, a ideia do porquê que a crítica parece ser essencialmente não biográfica, ou essencialmente não, mas dá a impressão de não biográfica, parece ser um daqueles problemas clássicos, daquelas formulações e coisas que são fáceis de constatar, mas muito difícil de realmente explicar e pensar sobre. Quer dizer, tem algumas alternativas simples. Uma alternativa simples, que é de colocar, justamente enquadrar a crítica dentro de um padrão de conhecimento ocidental, de caráter universalista e positivista, e na exclusão da experiência subjetiva como uma espécie de, de precondição da neutralidade. Quer dizer, a gente faz uma série de associações aí, que são pressupostas, como se a neutralidade fosse um critério de objetividade, e a objetividade levasse necessariamente caráter científico, e isso automaticamente, caráter científico, fosse uma categoria de valoração inquestionável, ou gratuita. E aí, em contraste com esse panorama, a gente teria a produção poética como uma coisa muito mais livre, como uma espécie de experimento existencial. Quer dizer, o Agami fala isso no nome sem conteúdo, uma espécie de experimento existencial de vida e morte, que arriscaria os próprios limites da subjetividade, ou seja, o oposto da ideia da crítica. Mas eu digo, essa é uma forma meio caricaturizada de separar essas coisas, bastante caricaturizada.
Mas o que me interessa de pensar, justamente essa caricatura, é que ela ainda é reconhecível. Essa caricatura ainda é... a gente ainda consegue entender o que a gente está falando quando caricaturiza assim. O que, pelo menos para mim, parece um sintoma, parece sintomático. Sintoma de que, já num campo um pouco mais matizado, a própria necessidade crítica de afastar a mitologia romântica e o caráter impressionista já dá uma medida do quanto seria um obstáculo para o projeto crítico. Já deixa um rastro aí. Quer dizer, sintoma de que, mesmo quando a gente pensa, por exemplo, a biografia, dentro de uma série de ressalvas, de afastamento da necessidade de um lastro biográfico, né, de uma espécie de performance de si, ou vários conceitos que dizem mais ou menos isso, o efeito ainda é o das leituras que, quanto mais se levam e mais apaixonadas e mais empenhadas, mais parecem acreditar no efeito de verdade biográfica. Ou seja, sintoma de que, mesmo que a gente matize muito, por exemplo, o biográfico e a escrita de intimidade como uma instância marcada, historicamente e ocidentalmente marcada, quando a gente situa assim, a gente está cedendo para a crítica mais careta o esplendor do argumento dela, que é a busca de uma escrita que se pretende impessoal, universal, que a gente enquadra os próprios limites como uma estratégia retórica dentro do discurso. A gente situa como ocidental histórico e situado, e dessa forma realimenta a retórica crítica. Bom, da minha parte, da ideia de pensar sobre biografia e crítica, eu queria pegar, na realidade, queria investir numa espécie de eixo improvável entre essas duas coisas, que liga essas duas coisas, a partir justamente do que estava na minha mão referido amanhã, 31 de julho, segundo a rua, que era o livro do Ivan Illich, na mão esquerda, na direita estava o resto. Que é um caminho bastante arbitrário, mas que eu acho que é uma espécie de, assim, sem nenhuma justificativa melhor do que um vício metodológico desses últimos tempos. Eu não tenho conseguido fugir nos últimos tempos disso, que é pensar sobre as materialidades de descrição dos textos e, a partir daí, desdobrar as questões críticas que interessam. Vai lá que isso já é bastante biográfico, pensar um vício metodológico, exatamente não crítica, no sentido. Mas falta desdobrar umas consequências daí para a coisa ficar interessante. Bom, tomo a ideia do argumento do livro. Gente, eu estou falando numa velocidade, eu às vezes falo meio rápido, mas estou meio... Tá tranquilo? Beleza. Ia dar aula, era um desastre. Às vezes começava no meio do negócio, não estava com o meio regalado, não estava falando, tinha que voltar lá. Bom, qual é o argumento do Illich? A ideia dele é que a escrita alfabética sofreu uma espécie de revolução drástica no século XII. Antes, a gente tinha um sistema de notação, de registro, que estava ligado a necessariamente uma língua específica, o latim, né, o alfabeto latino, necessariamente ligado com o latim, dentro de uma ritualística monástica, né, de leitura murmurante. Quer dizer, uma forma de apoio. Ninguém lia sem vocalizar o que estava lendo. E, em questão de 100 anos, a escrita se autonomiza e vira um sistema fonográfico, né, de transcrição de sons vernaculares, de outras línguas, não só de uma língua institucional da igreja, que naquela época o sistema gramatical já tinha quase 1000 anos. Né? Não, mais de 1000 anos. A gramática é 4, quase mais de 1000 anos. E aí a escrita, depois dessa, que se chama de revolução, se transforma nessa, que eu chamaria de uma espécie de prótese mnemotécnica, que é um nome complicado para uma coisa muito simples, a gente anota pensamento. Isso é impossível antes do século XII. A ideia de que a gente possa anotar um pensamento é um desdobramento dessa revolução, que é o que ele coloca como uma espécie de... a escrita vira uma escrita fonográfica e a partir daí vai começar a se transformar em uma operação lógica. A linguagem pensada, a subjetividade da linguagem como uma série de operações discursivas, que ele vai situar a partir da escolástica. O que é muito curioso, porque ele coloca um desses casos malucos que a escrita existia quase 1 milênio e meio, né, escrita com uma coisa fonética,
E poderia transcrever as línguas vocabulares facilmente, em qualquer estágio desses 1500 anos, mas não fazia, né, por causa da perpetuação da instituição, né, da igreja, com um monopólio que associava a escrita ao latim, ou a escrita ao grego, mas essas coisas não se comunicavam, não saíam desses dois registros. E em questão de um século, a escrita vira essa coisa incrível, maravilhosa, que é silenciosa. Assustadora o quanto isso é impossível antes. E não só silenciosa, mas silenciosa, individualizada e lógica. Eu escrevo aqui sozinho e relevo. Bom, ainda segundo o Nietzsche, acho que é o último ponto que eu quero um pouco dele aqui, do ponto de vista de uma tecnologia da escrita, o século XII também foi o que passou a pensar a página, que estou fazendo a lista da página, como um texto legível, e não como um apoio, não tanto quanto uma partitura, mas sim como uma coisa que era uma disposição lógica visual de um texto. O que é extremamente radical, se a gente parar para pensar, quer dizer, uma série de elementos da diagramação vieram surgindo, principalmente no século VII e no século XII, como coisas para a gente hoje óbvias, que a gente nem repara que existem, como o espaçamento entre palavras, paginação ordenada, os índices, os glossários, a organização do texto, a ideia de organização em parágrafos, como uma espécie de subunidade dos pensamentos, os resumos introdutórios, as retomadas, todas essas coisas surgiram ali entre o século VII e o século XII. E eles se juntam, a partir do século XII, como uma forma de converter a página nisso que a gente hoje conhece, que é uma disposição lógico-visual que facilita a pesquisa. A página é pensada para facilitar a leitura, transformando o livro de uma capacidade de circular grandes distâncias. Bom, o que é muito curioso, que de certa maneira a própria noção de texto vem daí, né? A ideia de que o texto seja uma coisa separada da inscrição material dele, quer dizer, uma espécie de discurso que está inscrito ali. A ideia de que o livro não é um objeto em si, por assim dizer, e religioso, e sim um meio para um texto, um meio para um discurso, né? Funcionar o livro numa medialidade. Bom, dois argumentos que me interessam nessa brincadeira do Nietzsche. O primeiro é que essa conversão da escrita em um mecanismo fonográfico permite isso, que é o que eu estava falando agora, que é absolutamente impossível antes, que é a escrita ser um mecanismo de mnemotécnico, né? Anotar um pensamento para reler depois. Isso que hoje é absolutamente corrigido para a gente, só é possível a partir do momento que a escrita é concebida como uma forma técnica fonográfica e vernacular, quer dizer, não como um objeto religioso, mas sim como uma coisa que eu posso pegar e escrever, uma coisa que eu estou pensando e reler depois. Bom, o segundo ponto é que essa ideia da diagramação visual da página ainda serviu para separar duas figuras muito curiosas, que é justamente a do autor e do comentador. Antes isso não estava separado. Quer dizer, a leitura crítica, que é marcada essa mesma, por paráfrases, por elucidações, glosas e comentários, ela se inscrevia no próprio texto. E como o texto não tinha um sistema de espaçamento, ele se confundia com o próprio texto para as próximas leituras. Então, o comentador e a pessoa que está trabalhando sobre aquele texto se inscrevia e alterava o texto que ele estava lendo. Quer dizer, só a partir do século XII que a gente vai ter o texto estabilizado e organizado em linhas e com margens, e com espaço entre linhas, que a gente vai ter, por exemplo, o comentador começando a destacar o texto, a anotar a margem, a todas essas coisas que hoje são muito recorrentes para a gente. Ou seja, se inscrever sobre o texto, mas preservando o texto, né, a originalidade do texto, ou seja, separando o autor do comentador. E aí eu acho curioso que fica um tom um pouco irônico e um pouco misanabinesco. Não existe isso, mas enfim, com uma cara de misanabim dessa discussão, o fato que eu tenha saído para imprimir esse livro do Nietzsche enquanto estava pensando sobre o texto. Quer dizer, misanabim porque eu saí para transformar o livro, que era uma página PDF, numa leitura que permite a minha própria inscrição. Rasuras, grifos, notas, etc. e tal. Ou seja, para imprimir, para ler ele de uma maneira que só foi possível a partir do que ele estava tratando, do momento que ele estava tratando. Né? Bom, e irônico, porque essa disposição de leitura crítica, na realidade, dentro do cenário que ele está lendo, é uma diminuição da crítica. É uma
uma diminuição da crítica, porque na realidade se circunscreve a crítica a uma espécie de zona de preservação do texto original, é uma espécie de diminuição do caráter interventivo da leitura. Ao invés de se inscrever e modificar efetivamente o texto, materialmente o texto, o comentário passou a preservar a originalidade do texto como uma espécie de, sei lá, de vestígio semi-teológico quase, que, diga-se de passagem, a gente respeita até hoje. Né? A gente faz crítica, faz, sei lá, muitos anos que a própria ontologia de uma obra literária é mais dada pelos contingências de recepção do que qualquer outra coisa, do que por qualquer essencialismo, né, a história, mas do ponto de vista da integridade material e textual da obra, a gente continua respeitando. A crítica ainda habita esse limiar da preservação do texto. O que não é à toa, diga-se de passagem, que existe uma espécie de obsessão, né, na nossa área com a crítica genética e com a proliferação de edições críticas dos autores célebres que vão mergulhando nos espólios e buscando cada vez mais recônditas marcas autográficas. A obra do Benjamin é o playground disso. Quando uma nota, tem uma anotação num rótulo de água Perrier aqui que muda todo o sentido, né? A galera vai buscando cada vez mais as marcas autográficas e preservando essas chamadas excessivas. Bom, quanto que eu falei? Ah, tá. Bom, e eu agora chega uma ideia. Se a gente parar para pensar, há uma parte muito substancial das análises sobre obra crítica e criativa, parte da realidade de vida e obra, parte de uma desautomatização dos pressupostos de precedência de uma coisa e outra. Eu pego 2 exemplos aqui, não vou me deter muito, mas se a gente pega, por exemplo, o Agamben, o Ditado da Poesia, que eu acho que é um exemplo bem paradigmático, ou a série dos artigos que eu falei, autonomia, autoficção, performance de si, sempre tem uma recorrência em fazer com que os rastros biográficos não sejam, ou o efeito de biografia não seja como se tivesse uma biografia prévia, uma formulação posterior. Né? O que está aí numa espécie de plano de fundo é uma ideia de que o sujeito se cria discursivamente, se cria apenas discursivamente e com uma realidade simbólica. O que chama atenção, que eu acho que escapa um pouco de grande parte dessas abordagens, é que justamente a historicidade das tecnologias de inscrição aí. Quer dizer, em geral a gente toma o sujeito como discursivamente formulado, ou simbolicamente formulado, enfim, mas toma a inscrição como uma coisa dada, não condicionada por muitos sistemas diferentes. Né? Como se biografia fosse um grande problema e a grafia tivesse mais ou menos resolvida, né? Escrito, ou dito, ou falado, ou colocado. E nesse ponto que eu gosto muito dessa perspectiva do Illich, quer dizer, e que eu acho que serve para o que eu quero amarrar, que é a mesma revolução dessa escrita grafofonética é que possibilita a possibilidade, que abre a possibilidade de uma narrativa de si. O que parece bastante, assim, abstrato, mas na realidade, antes disso, o relato pessoal, de uma história pessoal, era só uma narrativa oral, que não é eu não posso reembater com uma narrativa oral que eu mesmo fiz, ela não fica gravada, registrada, ou uma ordem documental. Então não existe essa possibilidade de que eu seja uma instância discursiva registrável com a qual eu possa me cotejar em outro momento. O que significa que eu não tenho uma sensação do biográfico de mim mesmo, até o século XII, justamente, até essa revolução. Né? Ou seja, muito antes do universo político burguês, lá do que o Sennett coloca como a origem da intimidade, né, que ele coloca no século XIX, muito antes disso, a própria escrita alfabética é que possibilita essa sensação de intimidade, essa sensação de uma individualidade íntima discursiva. Né? Porque a gente pode registrar os pensamentos e depois voltar a eles. O que significa dizer que a ideia que o Illich coloca de uma cultura livresca, né, dessa cultura, da gente que lê e compartilha o texto, e a ideia de intimidade e, por extensão, de biografia também não precede uma outra, elas nascem juntas, a biografia e a cultura do livro. Né? Porque as duas se amparam na mesma revolução tecnológica que é a da escrita grafofonética e que faz o ser humano ser concebido como um estudo discursivo. Ou seja, as duas ideias, a crítica e a biografia têm um pé junto na mesma tipo de revolução
no mesmo evolução tecnológica. Mas, bom, então eu vou para o meu movimento final de coisa aqui, que é, eu estou falando sobre isso, mas eu estou basicamente fazendo o mesmo artigo estudando de falar uma coisa no lugar da outra. Falando muito sobre cultura livresca, mas o que me traz para essas questões não é isso. O que me traz para essas questões é pensar, como é muito curioso dentro de uma cultura das letras, que o meu contato com a literatura não foi por livros, sempre foi pelas músicas. Bandeira era, e Drummond eram parceiros do Paulo Diniz no encarte, Pessoa era quem fazia o Belchior chorar, na fotografia de 4. Essas referências sempre vieram muito antes dos livros. E eu fiquei pensando sobre como essas coisas foram muito marcantes, biograficamente marcantes, a partir do primeiro Walkman que chegou em casa, isso em 94. Acho que em 94, porque eu lembro da cena, que era meu pai, que ele foi a Trindade, que era uns 7 km do centro. Foi no centro comprar um Walkman e voltou ouvindo música, ouvindo o Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen, que tinha saído um ano antes. E me narrou essa cena milhões de vezes, e que se tornou uma coisa meio íntima, assim, de pensar sobre como naquele momento foi muito impactante poder ter uma trilha sonora, andar com trilha sonora. E o que eu acho muito curioso é que se a gente associa essas duas linhagens, essas duas tecnologias, o texto e o som, os dois andam muito espaçadamente em os mesmos passos. Quer dizer, a gente tem um registro de ordem meramente registro, um fonógrafo do Edison, a gente tem meramente registro com uma documentação escrita. A gente tem a possibilidade de um texto escrito para uma fruição que é oral e coletiva, que é a escrita, a recitação ou o texto lido, e a gente tem a mesma coisa com o vinil, com várias tecnologias de gravação do som. E a gente tem, finalmente, a partir do século XV, mas popularmente a partir do XIX, a possibilidade de um consumo individual dessas coisas. E o que eu acho interessante é que quando a gente junta a recepção individualizada e massificada, tanto da música com o Walkman, quanto do livro com o livro portátil no século XIX, a gente tem uma autonomização dessa coisa como um mundo à parte. É quando começam a surgir as noções de que o livro é um mundo à parte, a gente mergulha no livro e a gente mergulha na trilha sonora e essas coisas se transformam numa experiência outra. Bom, dessas cenas eu queria destacar a última, que vai para o meu fechamento, que é uma cena na qual essas músicas se entrecruzaram, que foi uma vez, uma noite num bar lá no Morição, no Rio, que chamava Jukebox, uma máquina de música, e virou uma piada, que a gente percebeu que as canções mais distantes, mais diferentes, das figuras mais heterogêneas colocando no Jukebox, e digo, Gal Costa, Alcione, Tim Maia, Simone, Sandra de Sá, Paulo Ricardo, todas eram do Michael Sullivan. E a gente pensou, caramba, Michael Sullivan é a figura. E aí alguém falou, eu não lembro quem foi, já era meio tarde, mas acho que foi o Tocha, que o Michael Sullivan era quem tinha ensinado a gente a amar e sofrer em brasileiro. E aquilo me pegou profundamente, né? Isso aqui. Porque, basicamente, o que o Tocha estava colocando ali era que as canções tinham virado para a gente, para a segunda metade do século XX, o que tinha sido livro para o século XIX, um universo à parte e uma educação sentimental. E essa educação sentimental é que me interessava de pensar. E aqui, para o final, a ideia que é... Tem um subcapítulo no Retorno do Real, do Hal Foster, que ele fala que ele queria fazer, sem nenhuma modéstia, o que ele queria fazer com o Peter Bruegel, o que o Marx fez com o Hegel. Sem nenhuma modéstia, e realmente não tem muita modéstia falando isso, que é retificar o conceito dele de dialética. E daí, da minha parte, o que eu queria efetivamente fazer, e com tanto de autoironia, é fazer com o Michael Sullivan o que a Virginia Jackson fez com a Emily Dickinson, que é tomar essa figura como o centro de uma rede de endereçamento super especializada. O que eu quero dizer com isso? A Virginia Jackson tem toda uma teoria sobre o lírico como um pilar da recepção da poesia a partir do século XIX, que ela se centraliza na Emily Dickinson. E ela se centraliza como um tipo de endereçamento no qual a intimidade publicizada cria laços de identificação. E era isso que a gente estava ouvindo no Michael Sullivan naquela madrugada. Quer dizer, o ponto no qual todas essas cenas, a cena do primeiro Walkman que chegou em casa, da cena fria da biblioteca, da gente aqui, de limpar os vinis empoeirados, o ponto no qual todas essas coisas se entrecruzam e se chocam é justamente nessa espécie de grande mapa
desses índices afetivos e dessas educações sentimentais dentro dessas obras. Quer dizer, é algo que falta à análise do Illich. Claro, está falando num momento no qual isso não faz o menor sentido, não é possível. Mas, com relação ao que me interessa, é uma espécie de pensar essa grande rede de remetimentos e identificações de improváveis restos, de identificação com materiais discursivos diversos, uma espécie de mapa benjaminiano, que, diga-se de passagem, está no centro tanto da crítica mais careta quanto do biografismo mais cafona. Todos eles não são mais do que itinerários afetivos dentro desse grande mapa. Eu acho que acredito que eu tenho essa palavra indo já, mas... Obrigado. Fica aí. Deixa a gente conversar. Valeu, meu caro Felipe, bastante coisa aí. E agora a gente ouve o Elvio, né? Antes da gente... Desculpa, eu estava achando que a gente ia fazer uma discussão agora. Não, então... eu penso em os dois falarem e depois a gente... discussão. Ok, desculpa, gente, eu me intrometi na hora errada. Se quiser ficar, acho que o Elvio vai usar o público. Não, pode ficar à vontade. Só apresentar. Então, o Elvio Fernandes, ele é graduado e licenciado em Letras, Português e Linguística por aqui pela USP, em 2017, com pesquisa acerca da obra de Manuel de Barros. Mestre em Literatura Brasileira, tendo pesquisado a obra inicial do poeta surrealista brasileiro, Sérgio Lima, também aqui pela FIFERESH. Atualmente é editor assistente da Edições Sem Cabeças, dedicado à publicação de obras do surrealismo e do pensamento insurgente. É autor dos livros O Coração em Si, Malha Fina Cartoneira 2017 e Primata 2023, tem 2 edições, Chave Menor, Patois 2018 e da plaquete Passagem Atemporal, da Babum Lop 2019. Também é tradutor do Cometa Incandescente, Romantismo, Surrealismo, Subversão, com Diogo Cardoso, um livro do Michel Louvi. E está em preparação uma tradução dele também, do Surrealismo por Dentro dos Campos Magnéticos, de Penélope Rosemont, e O Surrealismo e a Imaginação Anarquista, de Ron Sapolsky. É isso que eu acho. Boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde, professora. Das épocas de MP3, falando de pessoas cesaristas. Pois é. Já era surrealismo naquela época que eu estava querendo, por isso que eu escolhi fazer MP3 com você também. Importante deixar frisado, né? Já que a gente está falando de práticas de escrita, lugar de quem escreve e tudo mais, essas coisas que o Felipe falou são muito importantes, então muito obrigado. É sempre bom voltar aqui e falar com todo mundo de novo e passar pelos corredores e tudo Seja mais. bem-vindo. Muito obrigado. Eu trouxe os livrinhos aqui para vocês verem, vou deixar passando aqui. E eu queria falar basicamente assim, pensando nessa questão do fazer poético, do fazer artístico durante a graduação, né? Que é uma questão com a qual a gente sempre se depara. Muitas vezes eu ouvi colegas falando assim, bom, na verdade, às vezes na letras a gente tem, tudo bem, 5, 6 turmas de literatura brasileira, né? LB1, 2, 3, 4, 5, 6, LB1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E já ouvi colegas dizendo assim, bom, a gente aprende a ser crítico literário, a gente aprende a ler o texto literário, mas e fazer o texto literário, né? Aí eu me recordo também do professor Maurício, que ministra uma turma de LB6, oficina de criação poética, que eu fiz também na época da graduação. E aí, pensando toda a minha pesquisa, que foi sempre voltada para uma leitura do surrealismo no Brasil, o surrealismo na França, o surrealismo na América Latina, em geral também. E isso sempre me pegou também no fazer poético. Eu sempre tentei mergulhar no surrealismo e trazer daquilo um substrato com o qual eu poderia trabalhar o meu próprio texto. Então a minha fala vai ser baseada um pouco nisso, né? Por isso que eu coloquei aqui regimes de escrita entre o automatismo e a colagem. Eu não vou, obviamente, fazer uma teorização enorme do que é o automatismo, o surrealismo, o que é a colagem, o surrealismo. Eu vou passar mais ou menos por cima de tudo isso. Mas
queria sim falar sobre isso também, que tem a ver com a minha pesquisa, de estudar a obra do Sérgio Lima. Eu não sei se todos aqui conhecem a obra do Sérgio Lima, né? Uma obra bem caudalosa, é uma coisa enorme que não acaba nunca, e ele faleceu recentemente, então acho que a minha fala também fica um pouco como homenagem a ele, com quem eu também aprendi muito, né? É meio raro, às vezes a gente faz o mestrado e acaba conversando com o autor que você está estudando, né? Foi um momento muito importante assim da minha vida também. Então, por que eu trouxe esse fato, né? esse tema, né? Regime de escrita entre o automatismo e a colagem? Uma das coisas mais fascinantes para mim, quando eu me deparei com o surrealismo, é essa noção de escrita automática, né? De que você pode se reservar um período de tempo em que você vai se sentar e deixar correr a caneta no papel, ou seja, no teclado, ou na máquina de escrever, tentando captar o que seria ali o ditado real do pensamento, né? Você vai captar basicamente uma matéria residual do que seria o inconsciente que está interferindo naquele gesto consciente da sua escrita naquele momento. E realmente as coisas vão invadindo você no momento dessa escrita, né? Você acaba escrevendo coisas, tendo lapsos de escrita, que acabam às vezes, digamos assim, surpreendendo você mesmo naquele ato, né? Eu lembro do Cláudio Willer, que ele gostava de falar que ele estava escrevendo um poema e ele estava ali naquele momento de furor, inspirado, escrevendo, e ele queria ter escrito o verso 2 corpos entrelaçados. Só que no momento da velocidade da escrita, eu estou fazendo um poema tal, 2 poemas entrelaçados. Aí ele achou que esse lapso, né, foi produtivo para aquele momento da escrita, e depois ele usou aquilo realmente para um poema dele. Então essas coisas sempre me interessaram, né, da gente captar coisas, às vezes insuspeitadas do nosso inconsciente, e também da matéria do sonho, que também é muito importante, para gerar o que os surrealistas identificavam como sendo a imagem, né? Aí eu pego uma citação do Pierre Reverdy, que o Breton cita no primeiro manifesto: a imagem é uma criação pura do espírito, ela não pode nascer de uma comparação, mas da aproximação de 2 realidades mais ou menos afastadas. Quanto mais as relações das 2 realidades aproximadas forem longínquas e justas, mais a imagem será forte, mais força emotiva e realidade poética ela terá. Aí eu sempre fiquei pensando, bom, o que seria essa imagem, né? Como ela é gerada, e o automatismo é capaz de gerar esse tipo de imagem. Eu peguei aqui alguns exemplos do Sérgio Lima, que eu vou colocar aqui na apresentação agora, que faz parte da minha pesquisa, né? Eu analisei os textos automáticos que ele escrevia na década de 50 e 60. Aí aqui, nesse ponto que vocês têm o texto automático, e ali um desmembramento que eu peguei assim para examinar mais ou menos como é que é o mecanismo que está gerindo e gerando essa combinatória. É de um caderno dele, denominado Cantos à Mulher Noturna, e ele diz o seguinte: você se vê soterrada no deserto extenso só com a cabeça para fora, as pirâmides em batalhão adiantam-se num capuz de palhaço de boca também branca, como seu rosto no alvo riso amontoam-se em sua cabeça formando um novo polígono da sede. Aí a gente lê isso de maneira corrente, porque vocês veem que não tem pontuação, não tem nada, está escrito inclusive como estava manuscrito no caderno dele, mas na minha análise assim, eu queria observar se é possível depreender isso em partes, né? Porque a gente está falando de um ditado poético, eu faço uma brincadeira transformando isso aqui basicamente em versos, né? Desmembrando, pode ser uma heresia também com o texto do autor, mas a gente está aqui para se divertir um pouco e ser herege também, que a gente se apropria mesmo das coisas para ser feliz. E aí eu separei aqui ele em 5 partes. Você se vê soterrada no deserto extenso só com a cabeça para fora, as pirâmides em batalhão adiantam-se, e num capuz de palhaço de boca também branca como seu rosto, num alvo riso amontou-se em sua cabeça, formando um novo polígono da sede. Torna-se talvez até mais inteligível, entre aspas, quando a gente separa isso em esse ditado que seria do inconsciente e ele em partes. A gente consegue fazer uma recuperação do próprio processo de montagem pelo qual o poeta passou naquele momento. Então a gente pode pensar na escrita automática como uma combinatória, também às vezes aleatória, às vezes nem tanto. E aí, lendo os textos do Sérgio Lima, eu fui compreendendo também os textos de outros poetas e outras poetas que aderiram e aderiam e aderem até hoje a essa prática, a esse regime da escrita automática.
E eu fui notando que haviam coisas em comum, mas aqui hoje eu vou focar só na questão do Sérgio Lima e vou fazer um experimento aqui para trazer isso para a prática minha, Elvio Fernandes, como pessoa que investiga surrealismo e tenta escrever alguma coisa. Que outro elemento teria na escrita automática que possibilitaria essa combinatória desenfreada, né? Eu notei que havia muitos trechos com uma sonoridade muito forte. Eu até deixei em negrito ali na leitura. Em seus pisos de Pantanal, dos pêndulos pendiam espirais, as notas musicais do embrulho caindo de suas mãos para as minhas. Um espaço vazio foi repentinamente preenchido por uma frase de jornal. Quer dizer, tem muita repetição de P e D, muita repetição de I e A, como se fosse basicamente uma combinatória de sons, não só uma combinatória de palavras, mas o som daquela palavra que vem ajuda você a encadear outras, e que você vai gerando uma sonoridade também infinita, da mesma forma que seria o fluxo da escrita. E eu sempre achei isso muito interessante mesmo, assim, como essas palavras, esses termos, essas frases se combinam e por que elas se combinariam naquele momento da escrita, né? A gente está fazendo aqui, ó, não quero chegar e falar assim, ó, o pensamento do poeta foi esse, mas a partir dessa materialidade da escrita dele é possível depreender essas coisas. E um último exemplo aqui de combinatória, né, que eu achei interessante trazer, ele diz o seguinte: os escombros do enorme edifício que diariamente cobria seus ramos novos, com uma sombra de pretendente desesperado, com seu passo arrastado de urubu, com a asa quebrada e um dente de ouro. Aí eu fiz basicamente o mesmo procedimento do primeiro caso, pensando que pode ter uma imagem geradora principal, que seria aqui o enorme edifício que cobria seus ramos novos, com uma sombra de pretendente desesperado, o seu passo arrastado de urubu com a asa quebrada, um dente de ouro. Seria uma maneira de desmembrar isso para tentar compreender, de certa forma, se é possível, esse mecanismo de escrita. Então a gente teria uma pequena enumeração de elementos que adornariam esse enorme edifício. Porém, a gente pode se confundir mais um pouco e trazer que é uma combinatória entre vários outros termos. E a gente teria enorme edifício que diariamente cobria seus ramos novos com uma sombra de pretendente desesperado, uma sombra de pretendente desesperado com seu passo arrastado de urubu com a asa quebrada, ou passo arrastado de urubu com a asa quebrada e um dente de ouro, como se o dente de ouro fosse algo qualificante para esse modo de andar desse urubu. E aí a gente começa a fazer, desmontar e montar o que seria esse quebra-cabeça de escrita, para tentar não só dar um sentido, mas para notar o que é realmente poético nesses textos, né? É como se ele quisesse mexer na fonte pura da poesia ali, sem uma preocupação técnica ou estética naquele momento, né? Essas questões viriam a posteriori no poema, por exemplo, do Sérgio Lima ou da escrita automática no geral. O Sérgio era ainda mais radical, né? Porque o primeiro livro dele, O Amor, ele é todo escrito dessa forma, aqui com essas combinatórias, com a escrita automática, e ele quis editar o texto todo manuscrito, de como tinha sido escrito naquele momento, naquele dia. Então ele só passou a limpo o que estava nos cadernos e tudo mais, e passou a limpo com todas as questões gramaticais, sem correção, sem uma revisão, que ele queria manter aquele texto no estado mais puro possível. Então o livro, sim, é publicado facsimilar do que seria o manuscrito, sem um trabalho posterior que vai encadear melhor uma frase ou outra, ou vai colocar um acento na palavra que não tinha, ou vai tirar o acento da palavra que tem, mas não deveria ter. Então é um livro assim todo trabalhado dentro desse espírito. E isso foi sempre algo que me chamou a atenção, né? Até que ponto você pode chegar e escrever aquilo e falar assim, esse aqui é o meu texto poético mesmo, como se fosse o próprio ready-made do inconsciente, né? Você eleva aquele escrito a um patamar de poema mesmo, e eu sempre achei isso muito radical, muito divertido, muito subversivo, né? Isso sempre me interessou. Ainda mais pensando na questão do plágio e tudo mais que pode surgir durante isso, né? Você está embebido em leituras e mais leituras, e quando você vai escrever, você acaba inconscientemente colocando textos de outras pessoas na sua escrita. O Lautréamont dizia, o plágio é necessário, e aí a gente trabalha com essa radicalidade mesmo. Ao mesmo tempo que tem esse problema, o Louis Aragon falava, né?
uma pessoa que seja um imbecil, se ele vai se prover automaticamente, ele só vai escrever imbecilidade. Ele precisa ter um substrato literário, artístico, que corrobore e que ajude ele nesse processo de escrita, né? Nesse processo de despojamento, primeiro, de tudo isso que ele tem, mas também de escoamento naquele momento que ele vai usar da caneta e do papel. Enfim, esse seria basicamente assim, um regime de escrita que sempre me interessou e o qual eu tentei aplicar ao longo da minha vida. Vai ter alguns textos que vocês podem ler depois nos poemas que são semelhantes a resultados como esses aqui. Mas sempre tentando, obviamente, alcançar uma beleza de imagem poética mesmo, nesse sentido do surrealismo. E um outro que se assemelha a isso que eu estava fazendo, vocês viram que eu estava fazendo uma combinatória entre palavras e tudo mais, e uma combinatória entre imagens, que é o próprio procedimento da colagem. Aí eu trouxe aqui um exemplo do Jorge de Lima, do livro A Pintura em Pânico, chamado As Catacumbas Marinhas contra o Despotismo. O título em si já é uma imagem poética, né, bem interessante. Aí, obviamente, eu não vou entrar na discussão de por que eu dei o nome de colagem para o Jorge de Lima, porque o livro fala que são fotomontagens, né? O Jorge de Lima, ele fazia os recortes, assim como pegava os recortes, ele colocava os recortes assim numa determinada disposição e fotografava. Não havia ali a cola. Mas aí eu lembro também do estudo do Sérgio Lima, que ele gostava muito de mencionar o Max Ernst, falava assim, o Max Ernst dizia não é a colagem, não é a cola que faz a colagem, né? Não se trata de pegar aquele material que vai grudar o papel na folha, se trata de criar uma imagem como essa. É a própria imagem poética que faz a colagem. Então o meio que você usa, se é uma foto, se é a cola, se é o papel, isso não importa, importa o que você criou a partir disso. Se a gente olhar aqui, bom, isso aqui são colagens textuais também. A gente pode pensar que a escrita automática é uma colagem de resíduos do inconsciente, da mesma forma que a colagem é uma combinatória de resíduos materiais, como recortes de revista, recortes de jornal, recortes de outros livros, etc. E aí eu tentei fazer um exercício aqui que eu posso propor a vocês como um jogo, que vocês possam fazer isso também. Eu fiz o seguinte, eu peguei um poema do Roberto Piva, que está nessa primeira coluna, e ele está em coluna e já está quebrado pela coluna. Eu peguei um poema da Hilda Hilst, não só um poema inteiro, né? Às vezes são trechos, né? Um da Hilda Hilst, coloquei na coluna do meio, e um poema do Cláudio Wiener, e ao invés de ler ele coluna a coluna, eu leio horizontalmente. E eu misturo tudo. E o resultado ao que eu cheguei, cada um de vocês, se vocês forem tentar fazer a mesma coisa, vocês vão chegar a outro resultado. Porque cada um de nós aqui tem um resíduo diferente, um substrato diferente de leituras, etc., que nos fará ver outras coisas. Mas o resultado ao qual eu cheguei foi esse. Eu vi uma linda cidade noturna e a sensação lisérgica de estar imperfeita. Anjos surdos olham-me de novo, porque esta é a fumaça dos últimos que percorrem as madrugadas. Acampamentos tingindo seus olhos como a casa na encosta do morro. Lágrimas do albatroz que arrepia sua água. Crianças católicas desejavam os mosquitos que zumbem e oferecem limões para escapar de sua casa, que é um rio de pequenos paquidermes. Deslizando nesta tarde, toco a margem em que te olhei. E faz tanto tempo, os petroleiros se encaram escondidos nas tocas, e faz tanto tempo que os petroleiros se encaram escondidos nas tocas, que sou terra. Cérebros para os telhados da espera e uma memória nos persegue estéril. Como o corpo de água, onde manifestos nihilistas se estendem nesta praia, distribuindo pensamentos de pastor e nauta, fim e começo. A descarga sobre a altivez, possuída, oculta e mais atenta. Ficou bonito, né? Roberto Piva, o Cláudio Wiener e a Hilda Hilst me ajudaram bastante. É interessante. Só que é interessante também que se eu apresentasse esse poema aqui primeiro para vocês não saberiam que tem Roberto Piva, Hilda Hilst e Cláudio Wiener envolvidos no meio. Às vezes o meu trabalho, entre aspas, é só colocar um artigo, um pronome a mais, uma palavrinha a mais, uma preposição, para fazer com que a sintaxe ali não seja perdida. E fazer, obviamente, a disposição dos versos. Aí eu chego nesse ponto, né? O lugar de quem escreve, a prática da escrita e a pesquisa acadêmica. A minha pesquisa acadêmica foi sempre sobre surrealismo, minhas leituras foi sempre sobre surrealismo, tanto que eu virei editor de uma editora que publica livros do surrealismo.
fiz os cursos com a professora Lilian, que dava aulas de surrealismo de Portugal, e foi isso que me levou a esse ponto de chegar e aplicar essa prática de escrita, esse regime de escrita na minha vida também, e tirar diversos resultados e também compreender os livros com os quais eu trabalho, né, também, basicamente. Eu acho que era isso que eu queria dizer aqui hoje, e, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Elvio. E eu tenho perguntas, mas eu quero monopolizar o debate, então eu já abro. Lívia, eu vou me guardar um também, deixar a plateia falar antes. Eu queria não conseguia anotar o nome do livro que você estava carregando. Consegue escrever ou falar, porque eu fiquei com vontade de ler esse livro. E eu escrevi uma coisa aqui que deu completamente. In the Vine of the Text. Vineyard, tipo... In the Vineyard. Vineyard Text. The Vineyard. Do text. Como é o nome do autor? Ivan Illich. Illich, acho que é 2 L's. O autor é um personagem do Tolstói? É um bônus. Ah, é um bônus. O autor, porque Não é o Ivan Illich é o nome de um romance, né? É o nome de um romance. Ah, Ivan Illich. E o filme do Tarkovsky também. Caramba. É mesmo. Desculpe, só uma coisa que você está perguntando, fundamental. O Elvio generosamente trouxe 4 livros da editora que ele trabalha sem cabeças, e a gente vai dar um jeito de fazer um sorteio disso. Oba! Bom, eu vou começar fazendo pergunta. Já pode falar? Por favor. Pro Elvio, quando você estava falando sobre a escrita automática e sobre o seu trabalho de dissertação, como é que você pensou a ideia de um autor trabalhar automaticamente e você enquadrá-lo numa forma? Como é que te ocorreu isso? Você teve dificuldade com isso ou isso foi tranquilo? Foi o grande momento paradoxal, né, da pesquisa. Mas eu tentei sempre, assim, não, primeiramente, pegar esses textos e não tentar explicá-los, assim, por que ele usa essa imagem, por que ele usa aquela, mas manter sempre esse nível de surpresa causado por aquilo que é praticamente ininteligível, mas eu tentei também não dar a forma para ele, mas tentar depreender uma forma daquilo. E criar uma nova. Que fosse possível comunicar para outras pessoas que aquilo tem um funcionamento, tem um funcionamento daquilo, e também tem uma coisa muito importante que precisa ser dita, é que isso é acessível a todos nós. A partir do momento em que a gente tem essa possibilidade, essa maneira, esse regime de escrita, não é uma coisa reservada a escritores e escritoras. Os surrealistas sempre bateram nessa tecla de que essas descobertas dele, essas descobertas, esses desenvolvimentos, era uma maneira de dar o segredo da onde os grandes escritores tiravam as suas ideias, basicamente, né? Tinha uma provocação desse modo, assim, da onde esses grandes escritoras tiraram essas imagens belíssimas? Bom, pode ser que tenha sido de procedimentos como esses, né? Então, basicamente, sim, é uma questão com a qual me deparei e degladiei bastante, de olhar para aquilo, não tentar explicar aquilo e muito respeitosamente mexer no que é a obra daquele escritor para tentar deixar isso mais exposto para os leitores, etc. E também para mim mesmo, né? Também era um debate comigo mesmo de como eu vou entender tudo isso, se não me apropriando do que o outro autor escreveu também. Sim. Foi basicamente, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que era isso. Bom, eu queria cumprimentar a mesa e parabenizar a curadoria do Felipe Marcondes, né? Adorei ouvir as duas falas, tão divergentes, tão interessantes. E para o Felipe eu queria fazer uma pergunta que me pegou desde a sua primeira palavra, né? Que é a apresentação. Como é que você define essa comunidade estética, né? Que é o tema da sua pesquisa, não sei se é a linha de pesquisa,
E eu fiquei, porque eu trabalho aqui com as comunidades fictícias da literatura portuguesa contemporânea. E fiquei muito curiosa para saber como é que você delimita essas comunidades estéticas. Se é que é uma coisa que dá para explicar assim muito rapidamente nesse contexto, né? Eu vou tentar. Bom, é porque o que me interessa, que eu curto, foi acho que era uma entrada, era em pensar justamente como o conceito mesmo de sistema literário de cultura estética, ele é uma zona de comum, né, de troca de textos, de uma caixa de ressonâncias, como o Gabriel Tade fala lá, uma espécie de, ou que o Michael Warner fala, da constituição de uma comunidade reflexiva de leitores, de consiste em que qualquer texto, na realidade, ele circula na medida em que eu reflexivamente sei que alguém mais está lendo esse texto também. Então, isso me interessava como uma característica que vem muito fortemente da literatura desde o século XIX, 18 para 19 já, que quando se estabiliza como um campo literário, a gente já tem uma comunidade de leitores, uma ideia de é isso, uma espécie de esfera pública já, e que leva para o mesmo a emergência dos nacionalismos quanto para a emergência das academias, né? E o que me interessava pensar era como no contexto contemporâneo essas comunidades estéticas mudam um pouco, elas são um pouco menos fantasmáticas, por assim dizer, porque mais do que o formato livro como um articulador de comunidades muito descontínuas, quer dizer, eu leio um livro aqui, leio lá, sei lá, comunidades de leitores de Tolstói, muito fantasmática, pessoas não têm nada em comum. E o que me interessava pensar era como em vários dos cenários que eu estava querendo ler da literatura contemporânea, as comunidades estéticas reativam uma espécie de localização mais forte, a partir do circuito da poesia falada, a partir do circuito das oficinas de literatura, a partir dessas matrizes afetivas muito fortes da poesia contemporânea também, de pegar essas referências, a noção do que configura o comum, o que faz as pessoas sentirem o laço do incomum na situação dos textos, muda um pouco essa situação. Muito interessante. E daí toda a relação com a materialidade, né? Todo o interesse pela materialidade. Achei incrível a reflexão. Gostei demais como você articulou essa brincadeira de vir falar aqui nesse contexto, né? De pensar o fazer e o pensar como se está fazendo, né? E muito bacana, muito legal. E pro Elvio, eu queria começar dizendo também que eu ando assim, olhando as edições de Sem Cabeças assim, com água na boca, né? Eu tenho comprado e tenho achado incrível. Parabéns pelo trabalho de edição. Que bacana, que bonito trabalho sobre surrealismo. O surrealismo é o grande tema desse ano, né? E achei muito interessante essa experiência mesmo de você ter... A minha pergunta era mais no sentido, você levou isso para a tese mesmo? Quer dizer, você fez os seus poemas na tese, eles foram considerados como trabalho crítico? É isso que eu queria saber. Você diz do Sérgio Lima? Por exemplo, você fez essa experiência, né, de colagens, você colocou isso na sua tese? Com a obra do Sérgio Lima, de certa forma, sim. Sim. Uma coisa minha, não. Foi mais o meu trabalho, assim, depois de todos esses anos de leitura e experimentação comigo mesmo, eu levei essa prática para tentar depreender essa questão poética da escrita automática no Sérgio Lima. Então a banca tinha a professora Eliane Robert Moraes, e ela até olhou assim, é bem arriscado isso que você está fazendo, de pegar o texto do Sérgio e desmembrar, mas você conseguiu fazer dar certo. Eu falei, ufa, ainda bem que eu consegui, sabe? Mas foi assim, olha bem, você se arriscou bastante de mexer no texto do Sérgio e tal. É uma baita ousadia e é o que eu digo, né? Vocês que trabalham nesse limiar tem que ter muita ousadia e tem que ter a capacidade de fazer, né? Porque também só ousadia não vai lá, né? Não chega lá. Mas eu fico interessada por isso, né? Porque essa é a dificuldade que a gente tem como orientador de saber, né? Ou de poder ajudar na orientação a como esse texto, essa capacidade de criação é capaz, né, de modificar o seu olhar crítico. Sim. E trabalhar junto com ele, né?
Isso não é fácil, nem para o aluno e nem para o orientador. Porque imagina só, é difícil pra caramba a gente poder separar as coisas e mostrar como é que... e tentar ajudar a juntar, né? Mas mesmo esse trabalho que você fez com o poeta, tem muito de seu, né? Tem muita autoria sua, né? Essa ideia de que nós estamos o tempo inteiro citando, é isso aí, né? E aí isso quebra essas paredes, né? Eu achei muito interessante. Até a leitura das colunas, né? Se você põe 3 poemas em colunas, você vai ler na horizontal, é engraçado que é um procedimento que o Gonçalo M. Tavares, que o Felipe estuda, faz. Ele trabalha em colunas e ele coloca 3 autores e, em vez de pegar poemas, ele coloca anotações, citações de 3 autores em 3 colunas, e essas colunas você pode ler tanto horizontalmente como na transversal. Quer dizer, você vai fazer a sua leitura do jeito que você quiser, ele só coloca as colunas. O trabalho dele não é dar direção, é simplesmente dispor 3 colunas e o leitor é que vai fazer o caminho do texto. Mistura texto de filosofia com de poesia, então a Maria Gabriela Lençol misturada com Maria Filomena Holder, 15 trechos, você vai ver aqui. No final das contas é muito divertido também, é prazeroso. Você depende um prazer muito grande de escrita mesmo, de leitura também. Eu lembro de um exemplo também, porque obviamente eu não inventei, claro, esse negócio das colunas, mas eu lembro também do Cláudio Willer, também, que eu sempre gosto de citar. Ele tem um poema que é uma homenagem ao Dashiell Hammett, e ele escreve o poema e ao mesmo tempo ele foi retirando frases do Dashiell Hammett de contexto dos livros e foi montando no poema. Então, quem for louco de tentar descobrir quais são as frases do Dashiell Hammett naquele poema, boa sorte, mas ele revelou isso muito depois ainda por cima. O livro é dos anos 80 e eu lembro da primeira vez que ele falou isso foi nos anos 2000. Aquele poema do Dashiell Hammett tem trechos ali que são dos livros que eu estava ali. Pegava um, lia uma frase, aí lia uma frase em um, terminava de ler no outro e depois anotava. E compôs o poema dessa forma, e com as coisas dele também. Sobre o Vitor, o primeiro curso que eu fiz aqui na Letras, antes de entrar como aluno, foi um curso que ele ofereceu no contexto de pós-doc, que ele estava fazendo aqui em 2011. E ele propunha esse exercício, ele trazia livros, abria 3, assim, os punha na mesa e convidava as pessoas a fazerem composições a partir disso. Mas eu não vou aguentar, tenho pergunta aqui para vocês, que é um ponto convergente na fala dos dois, é sobre a questão de biografia e crítica, que o Felipe falou muito assim, que vocês dois têm em comum, vocês estudaram autores vivos. Como o próprio Elvio falou, não é uma coisa assim tão comum pra gente. E vocês dois acabaram tendo uma relação íntima, ficando amigos, tanto do Sérgio Lima quanto do Gandolfo. Tem algum comentário possível que vocês conseguem fazer, algum distanciamento, sobre como isso afetou a leitura de vocês? Vocês começaram a ler eles como estranhos, digamos assim, como aquela figura de autor, e de repente reconhecê-lo como uma pessoa no mundo que está aqui agora, respirando o mesmo ar que vocês. Como isso teve alguma relação que vocês fizeram, que vocês escreveram no modo como vocês leram a obra mesmo? Eu podia pegar uma carona só, em cima dessa pergunta, perguntar para o Felipe, para o Elvio também. Você falou sobre a questão da rasura no texto que a crítica não faz, né? O texto está lá e a gente trabalha aqui. Como que a gente rasura isso? Você entende? Ou não rasura, não precisa rasurar. Eu acho, na realidade, eu estava tanto um pouco eu estava lembrando de um episódio falando da rasura, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não é que a gente não faz, mas a gente não pretende fazer em geral. Acho que grande parte da pesquisa crítica acadêmica a gente acredita que não está fazendo, que está preservando de certa maneira o texto. Eu lembrei de um negócio, eu pesquisei, eu li bastante o Gandolfo durante o doutorado, mas paralelamente, a pesquisa mesmo do doutorado era sobre o Paulo Henrique Brito e o Caio Meira. E a relação era completamente diferente. Com eles, eu sabia que eles conhecia, eles esbarravam uma vez ou outra, mas nunca troquei muito. E com o Gandolfo ficou do lado, conversava bastante, ficava mensagem, mandava em grupo. E aí com o Caio teve uma coisa que foi curiosa que eu lembrei enquanto eu estava falando.
eu escrevi a tese e tal, tinha muita análise sobre os enjambements dos poemas do Caio. O Caio usava uns enjambements muito radicais, muito doidos, eu ficava pirando muito como aqueles enjambements eram, assim, incríveis, eram, pô, geniais e tal. Quando eu terminei a tese, lá na UFSC tinha um esquema que tinha que rediagramar a tese para A5, dava para fazer a semaninha A5, no inferno, e rediagramar todo o texto para A5 e tal. Quando eu fui rediagramar os poemas do Caio, eu percebi que era um problema, porque os versos do Caio eram muito grandes, então os enjambamentos ficavam sempre quebrados para a linha seguinte, daí ia ficar todo com colchete, ia ficar um desastre. Aí eu falei, putz, não, e daí eu fui começar a cotejar os poemas do Caio, às vezes, quando o mesmo poema foi republicado em 2 ou 3 livros diferentes, ou livros e revistas, e daí eu percebi que os enjambamentos não estavam. Cada edição o verso quebrava num lugar diferente, aqueles poemas não eram versos. Eu estava uma tese inteira analisando É maravilhoso. Ninguém da banca tinha descoberto isso, né? E eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais E daí eu fiquei numa saia justificante, porque eu pensei, bom, os enjambamentos estão lá, os enjambamentos estão publicados. Quem decidiu onde o verso quebrava? Não foi o Caio, foi o diagramador. Se alguém falar comigo, eu digo, bom, o Caio não interessa nesse momento. Não estou falando sobre o Caio, estou falando sobre o diagramador do Caio. Grande diagramador. Exato. E aí eu comecei a pensar sobre essas contingências de materialidade, eu acho. Primeiro eu comecei a pensar, tá, peraí, mas o autor vivo que está ali no texto, a gente tem uma sensação de que o autor está um pouco mais ou um pouco menos vivo. Às vezes o fato de estar vivo não faz tanta diferença, o fato de diagramador mudou completamente o texto. O Caio estava vivo, mas o Caio se importa tão pouco com o texto dele que ele não se dava o trabalho de cotejar de um para o outro. Se o verso estava quebrado, ele achava que deveria ou não. Assim. Eu tinha também um arquivo que era quando ele mandou os originais desse texto para um concurso lá um concurso de livro que ele ganhou para publicar o livro. Na versão dele, estava quebrado nos lugares que não estavam em nenhum dos outros. Porque a versão dele simplesmente é um arquivo Word. Então era uma bagunça enorme. E, enfim, eu fiquei pensando sobre como essa relação com o autor vivo era completamente diferente. Porque, por exemplo, o Gandolfo já era uma outra coisa que eu li alguns dos mesmos poemas em versões completamente diferentes, que as versões dava para ver que era basicamente ele escrevendo. Então era uma espécie de... Não é só questão de estar vivo ou não estar vivo, mas uma concepção de obra de cada um deles, que eu acho que para mim era o mais diferente. Às vezes tinha algumas contingências do texto que influenciavam muito mais na mudança. Qual fonte que vai? Mudou uma palavra aqui, qual paginação, que tal? O poema botou uma página para outra, onde mudava completamente. Quer dizer, eu penso vivo no sentido de entender toda a obra ou não, acabou sendo mais... sei lá, algo que me pegou mais como uma mudança. No meu caso, eu já era leitor do Sérgio, né? Eu comecei a ler o Sérgio ao mesmo tempo que eu conhecia a obra do Roberto Clive e do Cláudio Villa, né? Então meio que lia as três, assim, em seguida, né? Porque na época eu conheci como os três poetas que eram ligados ao surrealismo e tudo mais, aquilo me interessou. E eu conheci o Sérgio finalmente em 2018 e ainda não tinha planos de fazer um mestrado sobre, ainda não tinha nem ideia basicamente de fazer um mestrado, né? Minha iniciação científica foi sobre Manuel de Barros. Eu tinha muito interesse em continuar com Manuel de Barros, assim, que também tem a ver com a questão do surrealismo. Eu fiz uma leitura assim, nesse ponto. Mas quando eu conheci o Sérgio, e eu sempre procurava esse primeiro livro dele, né, que é basicamente inencontrável hoje em dia, esse livro do Sérgio, né, o Anônimo. E se encontrar, as pessoas às vezes colocam preços exorbitantes assim, no livro, porque toda a dificuldade de ter editado em forma manuscrita, quadradinho, e com a letra dele ali, ter que decodificar a letra do autor primeiro, né, que é letra cursiva, não é letra de forma. É um livro, assim, quase que um objeto. Assim. Tem até uma história legal quando eu fui fazer a entrevista para o mestrado, e aí eu trouxe o livro, e aí os professores perguntaram assim, mas como é esse livro do Sérgio? Porque todo mundo sabe o nome, conhece o nome Sérgio Lima, mas a leitura de Sérgio Lima não é tão feita assim, né? As pessoas não leem tanto, não conhecem a obra poética. Ele também tem uma coisa que ele sempre foi muito protetor
da obra escrita dele. E aí eu apresentei, não, o livro do Sérgio que eu vou analisar é esse. O meu projeto é baseado nesse livro. E aí uma das professoras que estava na mesa de arguição, ela pegou o livro, ela olhou e falou assim, mas o livro não foi publicado? Sabe, o papel já estava bem velho, assim, e parecia que era realmente era um caderno que eu trouxe do Sérgio, e basicamente era isso que ela tinha entendido. Eu falei, não, o livro foi publicado assim. Então depois, quando eu conheci, eu ainda não tinha o livro dele, eu ainda não tinha conhecido o inteiro teor do livro, ele publicou só algumas partes, em antologias e tudo mais. Aí eu conheci, a gente conversou bastante e tudo mais, e eu sempre com essa ideia, assim, não, eu quero achar esse livro, né, e tudo mais, porque ele publicou esse livro, mas em 63, que é um livro de escritas que começou em 57. Concomitantemente a esse livro de escrita, esse livro que ele publicou, ele fez 8 cadernos de escrita automática, que só saíram em versão facsimilar em Portugal, e só fizeram 100 exemplares. Então, assim, era um mistério assim, que eu queria desvendar, porque, assim, embora esteja publicado, ninguém leu. São pouquíssimas pessoas leram esse livro, né? Felizmente eu conheci muitas delas, muitas dessas poucas pessoas que leram me ajudaram bastante. E aí eu conheci o Sérgio, aquilo foi me instigando mais, até o dia que eu consegui o livro mesmo, esses 2 livros, o que estava lá em Portugal, o que foi lançado em Portugal, e o Amor. E aí quando eu li, aquilo meio que sintetizou toda uma trajetória que eu tinha traçado desde a época da graduação, desde as primeiras leituras. E aí surgiu assim, vou fazer uma pesquisa sobre... Aí eu não fiz a pesquisa sobre o Amor, mas eu fiz uma pesquisa sobre a obra inicial, contando até os manuscritos que não foram publicados, enfim. Me deparei com uma coisa que ainda é inacabável, assim, não acaba nunca. E aí eu falei para ele, quando eu passei no mestrado, olha, vou fazer uma pesquisa sobre você, o projeto passou e tudo mais. A gente conversava, ele me ligava, e ele ficava assim, mas como é que tá? Eu falei, não, tá super legal. Ah, mas e o que você está escrevendo? Não, falava por cima, tô fazendo mais ou menos isso. Não, mas eu quero ver. Aí eu falava, você só vai ver quando estiver pronto. Porque eu já conhecia. Ele ia pegar assim, muito protetor assim, eu não sei se eu concordo com essa leitura que você está fazendo assim. Não, só vai ver quando estiver pronto. Então assim, foi uma relação assim, era muito próximo porque a gente conversava sobre as questões do surrealismo, ou sobre a obra dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo tinha que ter o distanciamento de não entregar para ele o que eu estava fazendo, assim, né? De manter, obviamente, o distanciamento crítico. Agora, na questão da rasura, eu não sei se você já consideraria o que eu fiz com os textos dele uma rasura. eu rasurei mesmo, assim, para poder entender melhor, assim, desentrañar o texto. Então, assim, minha relação com o Sérgio foi esse dilema, né, uma pessoa que eu admiro, foi uma pessoa que foi minha amiga por um tempo. Eu estava escrevendo sobre ela, mas eu também não podia mostrar o que eu estava escrevendo sobre, porque isso me influenciaria. Não era nem pelo que ele ia achar, mas isso me influenciaria e de certa forma, não seria esse trabalho que eu fiz aqui. Acho que é isso. É isso então, gente? Eu só queria pontuar uma coisa, que isso que o Elvio fez, de quebrar em unidades o texto do Sérgio, eu vi ser feito na Inimigo Rumor, revista de poesia, com Galáxias do Odor de Campos. Se eu não me engano, é um ensaio de Ricardo Domenech, em que ele vai quebrando e ele vai percebendo que aquela prosa tem unidades, né? Tem unidades temporais típicas do verso. E isso, depois que ele fez isso, você fez agora, eu fico pensando, será que a gente não consegue, em prosas distintas, sei lá, Montaigne, pegar o Montaigne e observar que o nosso pensamento, ele é um pensamento analógico e muitas vezes é um pensamento, nós pensamos por versos, nós não pensamos por prosa, né? Nós não pensamos em prosa, nós pensamos em 7 sílabas, em 10, em 12, depois que você lê os Lusíadas muito tempo, você começa a falar em 10 sílabas, todo mundo faz isso, né? Todo mundo começa a pedir café em 10 sílabas e por aí vai. Então, eu fico pensando se isso a gente não conseguiria fazer de maneira generalizada, entende? De abrir essa prática, porque existe um substrato
que é o substrato do verso temporal que vai mediar de alguma forma toda essa prosa. Não é? Porque o poema era em prosa, não era? Era um poema em prosa, só que na escrita automática e no inconsciente dele, ele lembra essa grande tradição das 7 sílabas, por exemplo. Né? Se você for procurar, você vai achar padrões de 7 sílabas em muitos textos. Né? E decassílabo também. Eu concordo. Eu acho que sim. E aí eu me lembro de 2 casos. Né? Eu lembro do Roberto Piva, né, no poema dele, Visão, 1961. Que é um maravilhoso. O Alcir Pécora, ele faz uma leitura interessante que ele nota que logo naquele primeiro verso, que é longuíssimo, tem 3 alexandrinos perfeitos, assim, encadeados. Mas, assim, para mim, a grande matriz para esse experimento é o poema retirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira, né? Uhum. É justamente isso, pega uma notícia de jornal e depreende versos ali. A grande matriz desse experimento, para mim, é isso. É verdade, você tem razão, você tem razão. Legal. É isso, gente. Daqui a pouco a gente passa então para a mesa de dramaturgia, com o cabeça de colega que já está ali com a Elizabeth.